Olá, crianças, tudo bem? A tia Maísa está aqui para fazer a revisão de matemática, tá bom? Ser mais um auxílio para vocês, antes de vocês realizarem a atividade avaliativa. Bem, os conteúdos: múltiplos de um número natural, divisores de um número natural, critérios de divisibilidade, número 1, números primos e números compostos, decomposição de um número natural em fatores primos, determinação dos divisores de um número, máximo divisor comum, MDC, e mínimo múltiplo comum, MMC. Ok? Vamos começar? Bem, múltiplos de um número natural. Observe as seguintes multiplicações. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. Os números 0, 5, 10, 15 e 20 são múltiplos do número 5. Exceto o 0, todos os números naturais têm infinitos múltiplos. Podemos indicar os múltiplos de 5 da seguinte maneira. M maiúsculo, gente, quer dizer conjunto dos múltiplos. No caso aí, conjunto dos múltiplos de 5. 0, 5, 10, 15, 20 reticências. Por que reticências? Gente, preste atenção. Múltiplo de um número natural é o produto desse número por um número natural qualquer. Bem, os números naturais são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, enfim. Os números naturais não têm fim. Então, os múltiplos de um número também não terão fim, gente. Porque para você achar o múltiplo de um número, você vai multiplicar esse número pela sequência dos números naturais. E os números naturais não têm fim. Por exemplo, os múltiplos de 4. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 6, 24. E assim sucessivamente. E assim vai adiante, tá certo, gente? Porque os números não têm fim. Então, crianças, vocês encontram os múltiplos de um número, tá certo? Pelas multiplicações, ok? Observações. Primeiro, 0 é múltiplo de qualquer número. Até porque, crianças, quando vocês forem multiplicar pela sequência dos números naturais, vocês vão começar a multiplicar pelo 0. Então, todo número multiplicado por 0 é ele mesmo. Segunda observação, todo número é múltiplo de si mesmo. É o segundo múltiplo de um número. Então, 5 vezes 1 é 5, 4 vezes 1 é 4, 12 vezes 1 é 12, entendido? Outra coisa importante, o conjunto dos múltiplos de um número é infinito, não tem fim, tá certo? Atenção, vamos ver esses exemplos aqui? Os múltiplos de 4 menores que 30. Olha, para mim achar os múltiplos de 4 menores que 30, eu vou multiplicar esse 4 pela sequência dos números naturais. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 6, 24. E 4 vezes 7, 28. Porque 4 vezes 8 é 32, aí já passa de 30, tá bem? B, os 3 menores múltiplos de 17. Gente, são os 3 primeiros múltiplos de 17. 17 vezes 0, 0. 17 vezes 1, 17. E 17 vezes 2, 34. Ok? Os múltiplos de 15 menores que uma centena. Uma centena, crianças, não é 100? Então, é só a gente multiplicar pela sequência dos números naturais. 15 vezes 0, 0. 15 vezes 1, 15. 15 vezes 2, 30. 15 vezes 3, 45.
15 vezes 4, 60. 15 vezes 5, 75. E 15 vezes 6, 90. Ok? E a letra D, o maior múltiplo de 18 com 2 algarismos. Olha, se vocês forem multiplicar o 18 por 0, 1, 2, 3, 4, 5, certo? Quando você chegar no 5 vezes 18, vai dar 90. E esse é o maior múltiplo de 18 com 2 algarismos, porque depois o próximo já é o quê? 108, tá certo? Aí já passa de 100, né? Aliás, já passa de 99, já é, 3 algarismos, tá certo? Agora, divisores de um número natural. Observe as divisões abaixo, onde o dividendo é o número 6, que é o número a ser dividido, né? E os divisores são os números de 1 a 6. Então, observe aí, gente, que 6 dividido por 1 é 6 e resto 0. 6 dividido por 2 é 3 e resto 0. 6 dividido por 3 é 2 e resto 0. 6 dividido por 4 é 1 e resto 2. 6 dividido por 5 é 1 e resto 1. E 6 dividido por 6 é 1 e resto 0. Nas divisões do 6 por 1, 2, 3 e 6, o resto é 0. Por esse motivo, dizemos que 1, 2, 3 e 6 são divisores do número 6. Para ser divisor, gente, a divisão ela tem que ser exata, tá certo? Então, 6 é divisível por 1, 2, 3 e 6. Nas divisões de 6 por 4 e 5, os restos são diferentes de 0, quer dizer, sobra resto. Então, o 4 e o 5 não são divisores do 6. E eu posso representar o conjunto dos divisores do 6 dessa maneira aí. D maiúsculo, quer dizer, conjunto dos divisores de 6 é 1, 2, 3 e 6. Olha, criança, para vocês acharem os divisores de um número, vocês vão fazer divisões sucessivas por 1, 2, 3, 4, até chegar no próprio número, porque o maior divisor de um número é ele mesmo. As divisões que forem exatas é porque aquele número é divisor, tá certo? Tem que ser divisões exatas, tá bom? Para um número que fica nessa caixinha ser divisor, ok? Agora, a gente também pode recorrer às multiplicações para não precisar ficar fazendo essas divisões. Nós sabemos que em matemática, fator e divisor são palavras sinônimas. Então, por exemplo, quais são as multiplicações para dar 6? 1 vezes 6 e 2 vezes 3. Então, 1, 2, 3 e 6 são os divisores de 6, ok? Bem, observações importantes. O 0 não é divisor de nenhum número natural. Crianças, o 0 ele pode ser dividendo e não divisor. Segunda observação, todo número é divisor de si mesmo. Claro, porque um número é divisível por ele mesmo, que vai dar 1. Ó. 8 dividido por 8 é 1, 5 dividido por 5 é 1, 13 dividido por 13 é 1. Terceira observação, o conjunto dos divisores de um número natural é finito, pois o maior divisor de um número é ele mesmo. Olha, o conjunto dos múltiplos é infinito, não tem fim. Já o conjunto dos divisores é finito, tem fim. Porque o maior divisor de um número é ele mesmo. Então, por exemplo, os divisores de 20. Crianças, as multiplicações para dar 20. 1 vezes 20, 2 vezes 10 e 4 vezes 5. Então, os divisores de 20 são 1, 2, 4, 5, 10 e 20. Ok? Quarta observação, o número 1 é divisor de qualquer número natural.
Por quê, gente? Ó, 6 dividido por 1 é 6, 18 dividido por 1 é 18, 154 dividido por 1 é 154. Todo número divide 1, que vai dar ele mesmo, não é verdade? E então o 1, gente, é o primeiro divisor de qualquer número. E o maior é ele mesmo. Por isso que diz que os divisores são finitos, tem fim. Quinto, quando o resto não é zero, a divisão não é exata. Quando isso ocorre, podemos dizer que um número não é divisível pelo outro. Então, um número só é divisível pelo outro quando a divisão for exata. Ok, gente? Agora vamos falar de critérios de divisibilidade. Veja bem, gente, existem algumas regrinhas práticas que nos permitem verificar se um número é divisível pelo outro sem precisar efetuar divisões. Essas regrinhas práticas são chamadas de critérios de divisibilidade. Então, existem critérios de divisibilidade para o 2, para o 3, para o 5, para o 6, para o 9 e para o 10. Vamos revisar? Um número natural é divisível por 2 quando for par, ou seja, quando ele terminar em 0, 2, 4, 6 e 8. Por 3, quando a soma de seus algarismos é divisível por 3. Você soma os algarismos que formam um número e tem que dar um valor que divida o 3 exato, certo? Para ser divisível por 3. Por 5, quando termina em 0 ou em 5. Quando é que é por 6? Quando é divisível ao mesmo tempo por 2 e por 3. Ou seja, crianças, o número tem que ser par para ser divisível por 2 e a soma dos algarismos tem que ser divisível por 3, ok? 9, quando a soma de seus algarismos é divisível por 9. É igual do 3, só que nesse caso o número tem que dividir é o 9. E por 10, quando termina em 0. Então, crianças, quando eu perguntar se um número é divisível por 2, por 3, por 5, por 6, por 9 ou por 10, não precisa armar a continha, tá? É só aplicar esses critérios. Vamos ver um exemplo? Observe, faça um X no espaço correspondente, identificando se o número é divisível por 2, 3, 5, 6, 9 ou 10. Olha aí, vamos começar com 132. Ele é par, então ele é divisível por 2. Por 3, observe que tia Maísa somou os algarismos e colocou ao lado, à esquerda do número aí, ó. 1 mais 3, 4, mais 2, 6. Ó, então 6 não divide o 3? Sim. Então é divisível por 3. Por 5? Não, porque termina em 2. Por 6? Sim, porque ele é par e é divisível por 3. Por 9? Não, porque o 6 não divide o 9. E por 10? Não, porque não termina em 0. 400 é divisível por 2, porque é par. Por 3, não, porque a soma dos algarismos dá 4 e 4 não divide o 3 exato. Por 5, sim, porque termina em 0. Por 6, não, porque divide o 2, mas não divide o 3. Tem que ser os dois ao mesmo tempo. Por 9, não, porque 4 não divide o 9. E por 10, sim, porque termina em 0. 645 é ímpar, então não é divisível por 2. Por 3, ó, gente, 6 mais 4 é 10, mais 5, 15. 15 divide o 3, ok? Por 5, sim, porque termina em 5. Por 6, não, porque ele é ímpar, ele não divide o 2. Divide o 3, mas não divide o 2. Por 9, não, porque 15 não divide o 9 exato. E por 10, não. Por quê? Porque termina em 5. 720. Olha, esse aqui é interessante. Ele é divisível por todos, né, gente? Vamos só entender. Por 2, porque ele é par. Por 3, 7 mais 2, 9. E 9 é divisível por 3. Por 5,
É, porque termina em 0. Por 6, sim, porque é divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo. Por 9, sim, porque a soma dá 9 e 9 é divisível por 9. E 10, sim, porque termina em 0, ok? Olha, vocês aprendendo as regrinhas, pronto, não tem o que fazer, é só aplicá-las, tá bom? Próximo assunto, número 1, ó, gente, bem aí, número, faltou o R, né, gente? Número 1, números primos e números compostos. Bem, observe os seguintes conjuntos de divisores. Quais são os divisores de 0? 1, 2, 3, 4, 5. Como eu já disse, o 0 ele pode ser dividendo, ele não pode ser divisor. 0 dividido por qualquer número é 0, porque 0 vezes esse número vai dar 0, né? Divisores de 1 é 1. Divisores do 2, 1 e o 2. Divisores do 3, 1 e o 3. Divisores do 4, 1, 2 e 4. Divisores de 5, 1 e 5. Divisores de 6, 1, 2, 3 e 6. Divisores de 7, 1 e 7. Divisores de 8, 1, 2, 4 e 8. Divisores de 9, 1, 3 e 9. Divisores de 10, 1, 2, 5 e 10. Divisores de 11, 1 e 11. Ó, gente, você acha esses divisores pequenos pelas multiplicações, né? Por exemplo, no caso do 10, 1 vezes 10, que é 10, e 2 vezes 5, que é 10. Então, os divisores do 10 são 1, 2, 5 e 10, tá certo? Bom, o número 0 possui infinitos divisores, muitos divisores. O número 1 só possui um divisor, ele mesmo. Alguns números, como o 2, 3, 5, 7 e 11, possuem dois divisores, o 1 e o próprio número, quer dizer, ele mesmo. E alguns números, como o 4, o 6, o 8, o 9 e o 10, possuem mais de dois divisores. Pois bem, gente, a partir dessas observações, o que é que a gente conclui? Um número natural maior que 1, que tenha somente dois divisores, o número 1 e o próprio número, ele é chamado de número primo. Então, para ser um número primo, ele tem que ser um número maior que 1 e só ter dois divisores, o 1 e ele mesmo. E um número natural, que é divisível por mais de dois números naturais, é chamado de número composto. Então, número composto é aquele que tem mais de dois divisores, quer dizer, de 3 para lá, ok? Observações. O número 1 não é primo e nem composto. Por quê? Porque ele só tem um divisor, que é ele mesmo. Segunda observação, o único número primo par é o 2. Gente, o único número par que é primo é o 2. Todos os números pares existentes a partir do 4, eles são compostos, tá certo? Agora, atenção, nem todo número ímpar é primo. Por exemplo, o 9, ele é ímpar, mas ele é um número composto. Ó, eu vou voltar bem aqui o slide para vocês verem aí, ó, o 9, os divisores é 1, 3 e 9. Então, ele é um número composto, porque ele tem 3 divisores, ele tem mais de 2 divisores. Já, por exemplo, o 7, o 11, aí, só tem 2 divisores, o 1 e ele mesmo. Então, são números o quê? Primos. Também queria chamar a atenção em outro detalhe. Vamos olhar bem aí os divisores de 4, por exemplo. 1, 2 e 4. Os divisores de 5, 1 e 5. Gente, o que é que o 4 e o 5 têm em comum? Só o 1, não é? Então, olha, dois números naturais, eles são primos entre si quando eles tiverem apenas o 1 como divisor comum. Então, eu posso dizer que o 4 e o 5, eles são números primos entre si. Por quê? Porque eles só têm o 1 como divisor comum. Já, por exemplo, o 2 e o 4, eles não são primos entre si, porque além do 1, eles têm o 2 como divisor comum, tá certo? Então, gente, quais são os números primos? Até 30, que é o que nos interessa. Vamos lá. 2, olhando aí na tela. 2, 3,
5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 e o 29. 27, gente, não é primo, porque tem 3 vezes 9, que é 27. O 25 não é primo, porque 5 vezes 5 é 25. O 21 não é primo, porque 3 vezes 7 é 21. Ou seja, esses números vão ter mais de 2 divisores. Tá certo, gente? Então, vamos continuar, tá? Olha, para verificar se um número é primo, devemos dividi-lo pela sucessão dos números primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13 reticências, até chegar a um quociente, ou seja, a um resultado menor que o divisor ou igual a ele. Se nenhuma dessas divisões for exata, podemos afirmar que o número é primo. Porém, se uma divisão der exata, pode parar. O número é composto, ele não é primo. Então, veja bem, gente, para você saber se um número é primo, você vai dividi-lo pela sucessão dos números primos, na ordem 2, 3, 5, 7. O que é que eu quero encontrar? Para mim ter essa certeza que o número é primo. Um quociente, um resultado menor ou igual ao divisor. Agora, se durante essa busca acontecer uma divisão exata, você já pode parar, porque o número não é primo, o número é composto, tá certo? Vamos ver um exemplo aí? Ó, a pergunta é, o número 89 é primo ou composto? Para responder a essa pergunta, vamos efetuar as divisões. Então, por exemplo, 89 dividido por 2 dá 44 e sobra 1. 44 é maior que 2. E uma divisão inexata, mas por enquanto não me diz nada, porque eu tenho que achar um quociente menor ou igual ao divisor. Próximo número primo é o 3. 89 dividido por 3 dá 29 e resto 2. 29 é maior que 3, não me diz nada. Próximo número primo é o 5. 89 dividido por 5 vai dar 17 e sobrar 4. 17 é maior que 5, não me diz nada. 89 dividido por 7 dá 12 e resta 5. 12 é maior que 7, por enquanto não me diz nada. 89 dividido por 11, atenção, dá 8 e resta 1. Opa, gente, 8, esse quociente é menor que 11. Então, eu já posso parar. Agora sim, eu posso afirmar que 89 é um número primo. Porque quando você chegar nessa divisão em que o quociente é menor que o divisor, é porque o número é primo. Ok, gente? E se você se deparar com uma divisão em que o resto é 0, pode parar. O número é composto, tá? Bem, agora nós vamos para a decomposição de um número natural em fatores primos. Olha só, crianças, um número natural é composto e maior que 0, ele pode ser escrito na forma de um produto de fatores primos. E para isso, eu vou usar o processo chamado fatoração. Então, podemos decompor o número em fatores primos usando um processo chamado fatoração. Para fatorar um número, devemos, olha só, primeiro, colocar um traço vertical do seu lado direito, um traçozinho em pé. Segundo, dividi-lo pelo seu menor divisor primo. Na ordem, tá, gente? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, tá certo? Sempre dividir um número pelo seu menor divisor primo. E terceiro passo, dividir o quociente obtido pelo seu menor divisor primo e assim sucessivamente até chegar ao quociente unitário 1. Veja bem, crianças, a gente vai dividir o número sempre pelo menor divisor primo. E não pode mudar de número primo de acordo com nossa vontade, não. Nós temos que seguir, estão vendo aí na tela? A regrinha, tá certo? Então, por exemplo, o 90. Gente, 90 é par. Ele divide o 2, ele divide o 3, ele divide o 5, tá certo?
Mas acontece que eu só posso dividir seguindo uma ordem. E a ordem diz, no segundo passo aí, que é dividi-lo pelo seu menor divisor primo. Então, olha, 90 dividido por 2, 45. 45 é um número ímpar, não é mais divisível por 2. Bem, 4 mais 5 é 9. Opa, esse número é divisível por 3. Então, 45 dividido por 3 é 15. 15 ainda dá para dividir o 3, que dá 5. E 5 é um número primo, então ele vai dividir ele mesmo, que é 1. Então, 90 é igual a 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. Só que nós já sabemos que a gente pode escrever essa fatoração de uma forma mais simplificada. A gente vai usar expoentes, que é aquele número que indica quantas vezes o fator está repetido. Então, eu posso botar 2 vezes, o 3 não está repetido 2 vezes? 3 elevado a 2 vezes 5. Ok, crianças? Não esqueçam, o expoente, ele indica quantas vezes o fator está repetido na decomposição, tá certo? E já que nós aprendemos fatorar, então a gente vai também utilizar a fatoração para determinar os divisores de um número, vai nos ajudar. Então, nosso próximo assunto aí é a determinação dos divisores de um número. Olha só, existe um processo prático para determinar todos os divisores de um número. Até porque, gente, existem números grandes que fica difícil a gente lembrar todas as multiplicações, não é verdade? Para dar aquele número. Então, na impossibilidade da gente lembrar ou para economizar tempo, a gente vai usar esse processo prático, tá certo? Então, observe a sequência desse processo na determinação dos divisores de 90. Primeiro, decompomos o número em fatores primos. Olha, por sinal, é o 90 que nós utilizamos agora, né? 90 dividido por 2 é 45, dividido por 3 dá 15, dividido por 3 dá 5 e por 5 dá 1, ok? Segundo passo, fazemos um traço vertical à direita da decomposição obtida e escrevemos o 1 no alto, um pouco acima do primeiro fator primo. Esse é o primeiro divisor de qualquer número. Então, a partir de agora, nós vamos achar os divisores de 90. E a gente já coloca o 1 lá em cima, porque o 1 é o primeiro divisor de qualquer número. Terceiro passo, multiplicamos cada um dos fatores primos pelos divisores já obtidos e escrevemos esses produtos, esses resultados, gente, ao lado de cada fator. Agora, os divisores obtidos mais de uma vez não são repetidos. Então, prestem atenção. Olha, observem aí. 2, eu vou multiplicar pelo 1. 2 vezes 1, 2. Como mudou de fator primo, agora é o 3, toda vez que mudar de fator primo, eu tenho que começar a multiplicar lá do 1. Então, 3 vezes 1, 3, vírgula. Por quê? Porque eu ainda vou multiplicar o 3 pelo 2, pela linha de cima. 3 vezes 2, 6. Agora, não mudou de fator primo, gente, continua o 3. Não precisa multiplicar lá pelo 1, porque senão vai repetir. E aqui diz que os divisores obtidos mais de uma vez, eles não são repetidos. Então, nesse caso, vocês só precisam multiplicar a última linha. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 6, 18. E agora é o 5. Opa, mudou de fator primo. Então, eu vou multiplicar o 5 por 1, por 2, por 3, por 6, por 9, 18, por todos. E na ordem. Então, 5 vezes 1, 5. Vírgula, 5 vezes 2, 10, vírgula, 5 vezes 3, 15, vírgula, 5 vezes 6, 30, vírgula, 5 vezes 9, 45, vírgula, e 5 vezes 18, 90. Sempre termina nele mesmo, tá, gente? Portanto, os divisores de 90 são indicados da seguinte maneira. Então, D, né, que é conjunto dos divisores de 90. Agora a gente organiza. 1, 2, 3,
5, 6, 9, 10, 15, 18, 30, 45 e 90. Crianças, vocês têm que organizar os divisores na ordem crescente, tá? Do menor para o maior. Então, não esqueça, ó, o menor divisor de 90 é 1 e o maior, ele mesmo. Então, imagina a gente lembrar de todas essas multiplicações, ó, 1 vezes 90, que dá 90, 2 vezes 45, que dá 90, 3 vezes 30, que dá 90, 5 vezes 18, que dá 90, 6 vezes 15, que dá 90, 9 vezes 10, que dá 90. Quer dizer, são muitas multiplicações, tá? Para a gente lembrar, a gente ia perder um bom tempo, né? Então, não precisa isso. A gente aplica o processo prático. E agora nós vamos para máximo divisor comum. MDC. Máximo, gente, quer dizer maior. Bem, nós podemos achar o MDC de duas maneiras. Primeiro, pelo conjunto dos divisores e o segundo, pela fatoração. Vamos começar com o conjunto dos divisores. Olha, conjunto dos divisores de 10. Gente, as multiplicações para dar 10 são 1 vezes 10 e 2 vezes 5. Então, os divisores de 10 são 1, 2, 5 e 10, ok? Divisores de 20. 1, 2, 4, 5, 10 e 20, né? Porque 1 vezes 20 é 20, 2 vezes 10 é 20, 4 vezes 5 é 20. Você pode fazer pelas multiplicações ou aplicar o processo prático. Divisores de 40. 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 e 40. Eu aconselho aplicar o processo prático para números maiores, tá? Para não correr da gente e esquecer nenhuma multiplicação, tá bom? Bem, feito isso, achamos os divisores de 10, de 20 e 40. Agora, nós vamos fazer a interseção. Esse uzinho, gente, de cabeça para baixo, quer dizer interseção. E o que é isso? É o que tem em comum, o que se repete nos três ao mesmo tempo. Então, o conjunto, né, da interseção dos divisores de 10, 20 e 40 são 1, 2, 5 e 10. Observem que são os números que estão presentes nos três conjuntos de divisores, do 10, do 20 e do 40. É o 1, o 2, o 5 e o 10. Então, crianças, o maior divisor comum, o MDC de 10, 20 e 40, é o 10. É o maior valor do conjunto interseção. Então, no caso aí, é o 10. Tá certo? E a segunda maneira é pela fatoração, gente. Para calcular o MDC por este processo, devemos, primeiro, decompor os números em seus fatores primos, ou seja, fatorar. Segundo, multiplicar os fatores primos comuns com seus menores expoentes. O produto desses fatores é o maior divisor comum. Então, nós vamos fatorar, organizar a fatoração e pegar os fatores comuns de menor expoente e multiplica. O resultado é o MDC. Vamos ver um exemplo? Ó, 40, 50 e 60. Os mesmos, né? Aliás, parecido, né, gente? Voltando aqui o slide, lá era quem? 10, 20 e 40, né? Que deu 10. Aqui é 40, 50 e 60. Então, vamos lá. Primeiro, fatorar. 40 dividido por 2, 20. Dividido por 2, 10. Dividido por 2, 5. Dividido por 5, 1. Ok? Fatorando 50, ele é par, então é por 2. 50 dividido por 2, 25. 25 é ímpar, não divide o 2. 2 mais 5, 7. Esse número não é divisível por 3, porque a soma dos algarismos dá 7 e 7 não é divisível por 3. Então, nem precisa eu fazer essa divisão por 3. Próximo número primo é o 5. Todo número que termina em 0 ou em 5 é divisível por 5. Então, 25 dividido por 5 dá 5 e 5 dividido por 5, 1. E o 60 é par, então é divisível por 2, que dá 30, ainda é par, por 2, dá 15. 15 é ímpar, mas dá por 3, que dá 5, e 5 divide ele mesmo, que dá 1.
Pronto, fatoramos. E agora, vamos organizar essa fatoração. Gente, colocamos um debaixo do outro porque fica melhor para a gente depois aplicar a regra. Então, por exemplo, 40 é 2 elevado a 3, porque o 2 está repetido 3 vezes 5. 50, 2 vezes 5 elevado a 2. Olha, observem que o 5 está repetido 2 vezes. E o 60, 2 elevado a 2 vezes 3 vezes 5. Então, o MDC, o máximo divisor comum de 40, 50 e 60, é o quê? Os fatores comuns de menor expoente. Observem que o 2 está repetido. Eu pego o menor, é o 2. O 3 não está repetido, mas o 5 está. Eu pego o menor, é o próprio 5. Então, 2 vezes 5, 10. Então, 10 é o máximo divisor comum de 40, 50 e 60, ok? Então, não esqueça, a gente pega os fatores comuns de menor expoente e multiplica, ok? E para finalizar, mínimo múltiplo comum é o nosso MMC. Primeiro, a gente pode achar o MMC pelo conjunto dos múltiplos e o segundo modo é pela fatoração, tá bom? Então, vamos começar aqui pelo conjunto dos múltiplos. Olha, os múltiplos de 8. Lembra, a gente acha os múltiplos multiplicando o número pela sequência dos números naturais. Então, ó, 8 vezes 0, 0. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 3, 24. 8 vezes 4, 32. 8 vezes 5, 40. 8 vezes 6, 48. 8 vezes 7, 56. 8 vezes 8, 64. 8 vezes 9, 72. E reticências, porque os números não têm fim, né? Assim, múltiplos de 16, a mesma coisa, gente. Você vai multiplicar por 0, por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, tá certo? Então, aí, ó, 16 vezes 0, 0. 16 vezes 1, 16. 16 vezes 2, 32. 16 vezes 3, 48. 16 vezes 4, 64. 16 vezes 5, 80. 16 vezes 6, 96. 16 vezes 7, 112. 16 vezes 8, 128. 16 vezes 9, 144. E reticências. Agora, nós vamos fazer a interseção dos conjuntos dos múltiplos de 8 e 16. O que é que eles têm em comum? Observe que tem o 0, o 16, o 32, o 48 e o 64. E eu vou colocar reticências porque se nós continuarmos a achar os múltiplos de 8 e de 16, a gente vai encontrar mais múltiplos comuns, tá certo? E então, gente, o mínimo múltiplo comum, o menor múltiplo comum de 8 e 16, diferente de 0, é o 16. Veja bem, gente, o MMC de 2 ou mais números é o quê? É o menor múltiplo comum diferente de 0, tá certo? Então, o primeiro múltiplo em comum que aparecer, diferente de 0. Então, no caso aí é 16, tá ok? E o segundo método é pela fatoração, gente. Para calcular o MMC por este processo, devemos, primeiro, decompor os números em fatores primos. Segundo, multiplicar todos os fatores primos, comuns e não comuns, considerados cada um com seu maior expoente. O produto desses fatores é um menor múltiplo comum. Ou seja, crianças, aqui nós vamos pegar todos os fatores primos comuns e não comuns. Aí é o seguinte, o que tiver repetido, a gente pega o maior, aquele que tiver o maior expoente, tá certo? E os que não tiverem repetidos, entra também. Tá certo? E aí a gente multiplica tudo e chega ao resultado. Vamos ver um exemplo? Vamos calcular o MMC de 15, 20 e 30. Primeiro passo, decompor. 15 dividido por 3 dá 5, porque 15 é ímpar, não é divisível por 2, né? Então, 15 dividido por 3 dá 5 e 5 dividido por 5, 1.
20 é par, então é divisível por 2, que dá 10. Por 2 dá 5. 5 só divide ele mesmo, que dá 1. 30 é par, então é divisível por 2, que dá 15. 15 não divide o 2, mas divide o 3, que dá 5. E 5 dividido por 5, 1. Pronto, fatoramos, achamos o quociente 1 de cada um. Agora a gente vai organizar essa fatoração. 15 é 3 vezes 5. 20 é 2 elevado a 2, que o 2 está repetido 2 vezes, vezes 5. E o 30 é 2 vezes 3 vezes 5. Eu volto a repetir, gente. Coloquem a fatoração de cada número um embaixo do outro, porque ajuda vocês a aplicarem agora a regrinha. O que é que diz a regrinha do MMC? Nós devemos pegar os fatores comuns e não comuns com seus maiores expoentes. Então, por exemplo, o 2, ele só está em comum para o 20 e para o 30, mas ele entra sim. E o maior é 2 elevado a 2. O 3 está em comum para o 15 e para o 30, mas ele entra também. E o 5 está em comum nos 3, você pega um deles, né? Cada um é só uma vez, então você vai multiplicar. 2 elevado a 2 é 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 12. E 12 vezes 5, 60. Tá certo? Então, olha, não esqueçam. MMC, a gente pega os fatores primos comuns e não comuns com seus maiores expoentes e multiplica. E o MDC, o máximo divisor comum, é só os fatores comuns com seus menores expoentes, tá certo? Bem, crianças, chegamos ao fim da nossa revisão, tá certo? Os assuntos não são difíceis. Foram assuntos novos? Sim, nós trabalhamos, né? Mas vocês estão vendo, vocês chegaram à conclusão e tenho certeza que não é difícil, tá bom? Então, agora, gente, vocês vão realizar a atividade avaliativa, vão fazer a nossa atividade com muita calma, vão procurar um ambiente silencioso, guardar o livro, não pode consultar o papai e a mamãe, é aquele momento você com sua atividade, até para a gente poder, gente, avaliar como é que vocês estão, o que é que vocês conseguiram absorver dos conteúdos, tá certo? Mas, vai dar tudo certo. Leiam as questões, os enunciados. Quando terminar de responder, confira de um por um para ver se você não deixou nada em branco, se fez realmente o que a questão está pedindo, tá bom? Então, boa sorte. Um beijão para todo mundo, tá certo? E até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!